E aí, pessoal da Loteca, meu nome é Eduardo, Loteca 1225. Todo mundo achando que ia acabar o ano sem a gente ganhar essa grana, mas não, vamos ter mais uma chance aí. Aí nós temos aí 4 jogos do campeonato italiano, 5 jogos do campeonato espanhol ou a La Liga, 2 jogos da Copa da França, primeira rodada, e 2 jogos do campeonato da Inglaterra ou Premier League. Jogo 2, 3 e 4 são jogos de sábado e o restante domingo. Bora lá, eu vou pular o jogo 1, tá? A gente vê no final. Jogo 2, Everton e Arsenal. 17ª rodada da Premier League. O Everton é o 9º colocado, 7 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Jogando em Liverpool, 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. O Arsenal é o líder, 11 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Como visitante, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Também é o líder na Champions, com 6 jogos, 6 vitórias. Se fosse domingo, eu com certeza iria seco no Arsenal, mas como é jogo de sábado, é ruim ficar fora sábado, né? Eu vou fazer um duplo aqui e eu explico, tá? Os últimos 5 jogos entre eles, 2 empates, 3 vitórias do Arsenal, e o último jogo, o Everton mandante, ficou no 1-1. Então aqui, para garantir o meu domingo, eu vou fazer o meu primeiro duplo aqui no jogo 2. Jogo 2, a Juventus e Roma, 16ª rodada do campeonato italiano. A Juve hoje é a 5ª colocada, 7 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. Jogando em Turim, 4 vitórias e 3 empates, ainda não perdeu. Na Champions League é o 17º colocado, 2 vitórias, 3 empates e só uma derrota. A Roma é a 4ª colocada no campeonato italiano, 10 vitórias e 5 derrotas, não empatou ainda. Como visitante, 5 vitórias e 2 derrotas. Na Liga Europa é a 10ª colocada, 4 vitórias e 2 derrotas, também não empatou. Temos aqui a Juventus, que ainda não perdeu em casa, e a Roma, que não empatou ainda esse ano. Vou fazer aí o meu segundo duplo, né? Mas vou explicar o porquê. Os últimos 3 jogos entre eles deu empate, mas os últimos 10 jogos foram 4 vitórias da Juventus, 5 empates e só uma vitória da Roma. Desses 10 jogos, 5 foi a Juventus como mandante, foram 3 vitórias da Juventus e 2 empates. Então aqui eu vou ficar aqui com a coluna 1 e coluna do meio no jogo 3. Esse aqui também, se fosse um jogo de domingo, eu iria na coluna 1 seco. Jogo 4, Real Madrid e Sevilha, 17ª rodada da La Liga ou Campeonato Espanhol. O Real Madrid é o 2º colocado, 12 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Jogando em Madrid são 6 vitórias e 1 derrota. Na Champions League é o 7º colocado, 4 vitórias e 2 derrotas. O Sevilha é o 10º colocado, 6 vitórias, 2 empates, 8 derrotas. Como visitante, 3 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. Para mim, o Real Madrid aqui é bem favorito. Os últimos 13 jogos entre eles foram 11 vitórias do Real Madrid e 2 empates. Desses 13 jogos, 7 o Real Madrid foi mandante. Foram 6 vitórias do Real e 1 empate. O último jogo em Sevilha foi Sevilha 0 e Real Madrid 2. Tem tudo para dar coluna 1 aqui. Eu acho que o empate aqui já seria meio que uma zebra. E eu vou de coluna 1 do jogo 4. Jogo 5, Girona e Atlético de Madrid. 17ª rodada da La Liga ou Campeonato Espanhol. O Girona é o 17º colocado. 3 vitórias, 6 empates, 7 derrotas. Jogando em casa, 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. O Atlético de Madrid é o 4º colocado. 10 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Como visitante, 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Na Champions League é o 8º colocado, 4 vitórias e 2 derrotas. São 12 jogos entre eles, 1 vitória do Girona, 5 empates, 6 vitórias do Atlético de Madrid. O último jogo foi Girona 0, Atlético de Madrid 4. Fico na dúvida aqui de um possível empate, tá? Mas eu vou no favorito, coluna 2 no jogo 5. Jogo 6, não falo francês, tá? Mas se escreve Auxerre, mas pela pronúncia que eu vi é Auxerre. Auxerre, primeira rodada da Copa da França, tá? O
o Auxerre é o 16º, aliás, é a 16ª rodada do campeonato. Desculpa. Vamos de novo. Jogo 6, Auxerre e Mônaco. Essa aqui é a primeira rodada da Copa da França, tá? O Auxerre, até a 16ª do campeonato francês, é o 16º colocado. Tem 3 vitórias, 3 empates, 10 derrotas. Em casa são 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. O Mônaco, até a 16ª rodada do campeonato francês, é o 9º colocado, 7 vitórias, 2 empates, 7 derrotas. Como visitante, 2 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. O Mônaco também está na Champions League, é o 19º. 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota. Os últimos 7 jogos entre eles, 7 vitórias do Mônaco. O Auxerre, mandante, foram 4 jogos e foram 4 vitórias do Mônaco. Na 4ª rodada do campeonato francês foi o Auxerre 1 e Mônaco 2. Um pouquinho preocupado aqui com o empate, mas eu vou de coluna 2 no jogo 6. Desculpa ali o começo, deu uma patinada ali na Copa da França com o campeonato francês, mas eu acho que deu para entender, né? Bora para o jogo 7, Sassuolo e Torino, 16ª rodada do campeonato italiano. Sassuolo é o 9º colocado, 6 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Em casa, 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. O Torino é o 13º colocado, 4 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Como visitante, 1 vitória só, 3 empates, 3 derrotas. Os últimos 8 jogos, entre eles, 1 vitória do Sassuolo, 4 empates, 3 vitórias do Torino. Desses 8 jogos aqui, 4 jogos, o Sassuolo mandante foram 3 empates e 1 vitória do Torino. O último jogo foi 1-1. Por falta de verba, eu acho aqui até que o Torino é um pouquinho mais favorito, mas eu vou de empate no jogo 7. Jogo 8, Villarreal e Barcelona. O Villarreal, 17ª rodada da La Liga, o campeonato espanhol. O Villarreal está bem, é o 3º colocado, 11 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Em casa, 7 vitórias e 1 empate. Tem o 3º melhor ataque e tem a melhor defesa, hein? Já na Champions não vai bem, é o 35º colocado, 1 empate e 5 derrotas. O Barcelona é o líder da La Liga, 14 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante, 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Na Champions League é o 15º, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Os últimos 7 jogos entre eles, 3 vitórias do Villarreal, 4 vitórias do Barcelona. Estão aí a 12 jogos sem empatar entre eles. O último jogo foi Barcelona 2, Villarreal 3. Sem dúvida que é um jogo para triplo, tá? É difícil, mas é difícil não ir no Barcelona, né? Eu vou no empate aqui no jogo 8. Não deu nenhum empate na Loteca 1224, né? Vamos ver como é que eu vou nessa aqui. Jogo 9, Aston Villa e Manchester United. 17ª rodada da Premier League ou do Campeonato da Inglaterra. O Aston é o 3º colocado, 10 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Jogando no Villa Park, 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Na Liga da Europa também está bem, é o 3º colocado também, com 5 vitórias e 1 empate. O Manchester United é o 6º colocado, 7 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Como visitante, 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Os últimos 6 jogos entre eles, 1 empate, 5 vitórias do Manchester United. O último jogo foi Manchester 2-0. Entre aqui o histórico e a campanha dessa temporada, eu vou ficar aqui na campanha, na melhor campanha dessa temporada. Eu acho que está bem equilibrado os dois. Mas vi o último jogo do Manchester, não gostei, e eu vou de coluna 1 no jogo 9. Jogo 10, Fiorentina e Udinese. 16ª rodada do campeonato italiano. A Fiorentina é a 20ª colocada ou última. 6 empates, 9 derrotas. Em casa, 2 empates, 5 derrotas. Em 15 jogos, a Fiorentina fez 12 gols e levou 26.
e perdeu os 3 últimos jogos. A Udinese é a 10ª colocada, 6 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Como visitante, 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Os últimos 5 jogos entre eles foram 3 vitórias da Fiorentina, 1 empate e 1 vitória da Udinese. O último jogo foi Udinese 2, Fiorentina 3. O favoritismo aqui fica para mim, fica pelo empate ou até pela coluna 2, mas acho aqui que esse aqui pode ser um bom palpite para a zebra, tá? E a Fiorentina, a última colocada, ganhar o seu primeiro joguinho aqui. Eu vou de coluna 1 no jogo 10. Jogo 11, Elche e Rayo Vallecano. 17ª rodada da La Liga, o campeonato espanhol. O Elche é o 11º colocado. 4 vitórias, 7 empates, 5 derrotas. Em casa, 4 vitórias e 4 empates. O Rayo Vallecano é o 12º colocado, 4 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Como visitante, 3 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. Os times aqui se equilibram bem, né? Até no histórico, os últimos 5 jogos entre eles, 2 vitórias do Elche e 3 vitórias do Rayo. O último jogo aqui, o Elche mandante, foi Elche 4-0. E olha o detalhe, nesses 5 últimos jogos entre eles, o mandante venceu. Eu vou aqui acreditar no histórico, tá? Eu vou de coluna 1 no jogo 11. Jogo 12, vamos testar aqui o meu italiano, Genoa, ou Gênova, né? 16ª rodada do campeonato italiano. O Genova é o 16º colocado, 3 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Em casa, só 1 vitória, 3 empates, 4 derrotas. Na Liga da Europa, é a 16ª colocada, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Atalanta é a 12ª colocada, 4 vitórias, 7 empates, 4 derrotas. Como visitante, 1 vitória, 3 empates, 3 derrotas. Na Champions League está melhor, é a 5ª colocada, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Os últimos 5 jogos entre eles, 5 vitórias do Atalanta. O último jogo foi Atalanta 4-0. Indo aqui um pouco mais longe no histórico entre eles, os últimos 12 jogos entre eles, 4 empates, 8 vitórias do Atalanta. Acho aqui que o Atalanta é favorito, tá? Não vou nem cogitar, um possível empate aqui seria possível, né? Não acredito na coluna 1, seria uma zebra. Eu vou de coluna 2 no jogo 12. Jogo 13, Betis e Getafe, 17ª rodada da La Liga, ou Campeonato Espanhol. A Betis é a 6ª colocada, 6 vitórias, 7 empates, 3 derrotas. Jogando em Sevilha, 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Na Liga Europa é a 4ª colocada, 4 vitórias e 2 empates. A Getafe é a 9ª colocada, 6 vitórias, 2 empates, 8 derrotas. Como visitante, 3 vitórias e 5 derrotas. Os últimos 9 jogos entre eles foram 5 vitórias da Betis, 3 empates e 1 vitória do Getafe. O último jogo foi Getafe 1, Betis 2. Acho aqui que o Real Betis é favorita. E eu vou de coluna 1 no jogo 13. Jogo 14, Lyon e Saint-Cyr-Colonges. Primeira rodada da Copa da França, tá? O Lyon no campeonato francês é o 5º colocado, 8 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Ainda joga na Liga da Europa, é o líder, 5 vitórias e 1 derrota. O Saint-Cyr-Colonges é o time da 7ª divisão da França, tá? Que corresponde aí a níveis inferiores dentro de ligas regionais da França. E aí vamos assim, né? Esquece tudo isso, eu não achei mais nada sobre esses times. E eu acho aqui que um empate aqui seria uma baita de uma zebra. Coluna 1 no jogo 14. Aliás, esse Saint-Cyr aqui fica até na região de Lyon também. Bora pro jogo principal. Jogo 1, Vasco e Corinthians. Jogo final, é o jogo de volta da Copa do Brasil. O jogo de ida é hoje à noite. Aliás, hoje é terça-feira, 1h da madrugada.
aliás, hoje é quarta-feira, 1h da madrugada, logo mais à noite, vou dormir, vou acordar, vou trabalhar, vai ter o jogo. E aqui nós temos o Vasco na Série A, acabou em 14º colocado, 13 vitórias, 6 empates, 19 derrotas. Esse ano todo o Vasco teve 22 vitórias, 19 empates, 26 derrotas. Como mandante foram 14 vitórias, 10 empates e 9 derrotas. O Corinthians na Série A teve 12 vitórias, 11 empates, 15 derrotas. Acabou em 13º, se eu não estou enganado. Esse ano foram 34 vitórias, 18 empates, 19 derrotas. Como visitante foram 21 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. Os últimos 12 jogos entre Vasco e Corinthians, 1 vitória do Vasco, 2 empates, 9 vitórias do Corinthians. O último jogo foi na 21ª rodada, Vasco 2, Corinthians 3. Nesse jogo aqui, eu acho que o mais importante mesmo vai ser o jogo de hoje à noite, né? E eu acredito aqui que quem empatar hoje à noite vai ser o campeão, tá? Não sei muito o que fazer nesse jogo aqui, mas eu acho aqui que o empate vai ser o resultado de domingo, tá? E mesmo que se decida na prorrogação, nos pênaltis depois, eu acho que vai depender tudo do jogo de hoje, porque domingo vai dar empate. Tá aí, tá? Eu acho que são dois times aí que não fazem muita questão de fazer gol, não são muitos bons em fazer gol, erram muito chute, as bolas ali na cara do gol vão para a direita, para a esquerda e para o céu, mas nunca na cara do gol, muito difícil. Tá aí meu joguinho, pessoal. Se não tiveram mais jogos, tá? Uma ótima semana, ótimo final de semana, um Feliz Natal para vocês e seus familiares, um feliz ano novo, tá? Espero que alguém ganhe esse presente de Papai Noel aqui. Um abraço aí para todo mundo e muita boa sorte.